Um dos maiores desafios que muitos cristãos enfrentam é tirar as mãos de suas próprias vidas e verdadeiramente deixar Deus lutar por eles. Isso pode ser devido a mágoas e decepções passadas com aqueles em quem você confiou para obter ajuda. E no momento, você simplesmente vê que se quiser que algo seja feito, é melhor fazer você mesmo. Bem, as batalhas da vida são diferentes. Você pertence a Deus, certo? Então, por que as batalhas na sua vida ainda seriam suas? Deus está no comando e Ele quer estar no comando. Quando você tenta lutar as batalhas por conta própria, você impede a obra dele. Então, como saber se você tem lutado as batalhas de Deus? Você está prestes a descobrir 10 sinais que indicam que você está lutando uma batalha que pertence a Deus. Todos esses sinais podem surpreender você, pois provavelmente já os notou em sua vida. Mas fique até o final do vídeo para descobrir o ato de deixar ir e finalmente entregar a batalha a Deus enquanto vive plenamente conforme Deus te destinou a viver. Certifique-se de assistir até o final, pois faremos algumas orações poderosas no final que apressarão sua libertação. E se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso. Vamos direto aos sinais. Número 1. Falta de paz. Você se lembra da última vez que foi para a cama à noite e teve uma boa noite de sono? Uma noite em que o peso dos pensamentos em sua mente não o tirou do sono, deixando-o sentado na beira da cama, dedos inquietos, pés se movendo e coração viajando do passado para o presente e para o futuro. Bem, provavelmente você pode achar difícil se lembrar de uma noite tranquila, porque já faz um tempo que você não tem uma, não porque não queira, mas porque o peso das situações em sua vida parece se agarrar a você tão fortemente que dormir tranquilamente se tornou uma ilusão. Agora, durante o tumulto, você pode perguntar: que tipo de vida é essa? Por que eu? Por que eu tenho que sofrer tanto? No entanto, você deve parar por um momento, pois está passando por um tumulto interno e lutando uma batalha que não é sua. É claro que as situações em sua vida parecem pesadas. Você simplesmente não consegue ficar sentado e de braços cruzados enquanto vê tudo desmoronar. Você sente a pressão para se levantar e fazer algo para melhorar tudo. Mas a realidade é que isso não é da sua alçada. Não é sua função fazer algo para melhorar as coisas, porque você não tem o poder para isso. À medida que tenta lidar com a situação por conta própria, a paz foge de sua vida e a inquietação se instala. As tempestades virão, mas você deve descansar durante a tempestade. Sua capacidade de descansar durante a tempestade mostra que você entregou a batalha a Deus. Esse estado de tranquilidade e calma é o que você experimenta depois. A luta interna se foi. Você terminou com a preocupação. A ansiedade e o estresse sobre sua vida não têm espaço em sua mente, pois você segura sua paz com firmeza. A paz precisa começar de dentro de você antes de se refletir em todas as áreas da sua vida. João 14:27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você pode ter essa paz, se quiser. Como qualquer outro presente que Jesus oferece, é uma oferta que você pode escolher, aceitar ou rejeitar. Quando você perde a paz durante tempos difíceis e desafios na vida, é porque está tentando lutar a batalha por conta própria. Esse estado o impedirá de desfrutar de todos os benefícios disponíveis para você ao final do tempo de provação. Número 2. Você não está aprendendo nada com a dificuldade. Há um propósito para tudo o que acontece na Terra, seja bom ou ruim. O que acontece não precisa ser bom para cumprir um propósito significativo em sua vida. Você deve aceitar isso em sua mente e deixar isso penetrar profundamente em você.
Muitas pessoas acreditam, ironicamente, que as coisas ruins estão ali apenas para torturá-las e torná-las miseráveis. Pelo contrário, tudo em sua vida tem um propósito como crente. Deus não faz o mal e não é responsável pelas tragédias na vida dos crentes. No entanto, quando você enfrenta situações desagradáveis que esticam sua fé, expõem sua fraqueza e fazem você derramar lágrimas, isso não é tudo que aquela situação tem para alcançar em sua vida. Deus não é um feitor que se deleita em punir e ver as pessoas em dor. Ele é um Pai amoroso que faz tudo para o seu bem. Porque Ele opera com propósito, Ele tem um propósito embutido em tudo o que você passa. Há uma lição para você aprender em cada situação que você tem que enfrentar. Essa lição não é qualquer tipo de lição, mas aquela que o preparará para onde Deus está te levando. Olhe para a vida de Davi por um momento. Imagine um adolescente, o mais jovem da família, vivendo no deserto com sabe-se lá quantos animais. Você sabe quanta maturidade e crescimento são necessários para cuidar de um animal de estimação como adulto de forma eficaz? Agora, imagine um adolescente fazendo isso não apenas para um, mas para vários animais. Ele era responsável pela alimentação, abrigo, proteção e tudo o que eles precisavam para estarem bem. Agora, ele também era responsável por si mesmo. Ele teve a oportunidade de praticar liderança com aquela situação desconfortável em que se encontrava. A vida de Davi não teria sido só flores naquele deserto. Não é à toa que ele encontrou consolo em falar com Deus. Enquanto cuidava dos animais, ele teve que enfrentar animais selvagens, um leão e um urso. Pensar nisso sozinho já dá arrepios. Mas Davi teve que enfrentar isso tudo sozinho. Ele não fugiu para salvar a própria vida. Ele enfrentou o leão e o urso e garantiu que as ovelhas estivessem seguras. Enquanto fazia isso, nunca lhe passou pela cabeça que um dia, quando precisasse apresentar um histórico de bravura e excelência, aquilo lhe renderia pontos. Seu treinamento para liderar aqueles animais seria útil quando ele tivesse que liderar o povo. Onde você está agora é um campo de treinamento para onde Deus está te levando. Então, se você está tão ocupado tentando sair, fazendo tudo o que pode para evitar ter que ir ao deserto cuidar das ovelhas, você foge quando o urso aparece. Você não terá nada que o qualifique e o treine para o próximo nível. O campo de treinamento não é um mar de rosas. Daí seu desconforto. Pode ser através das batalhas que Deus te ensina paciência, perdão, amor e outras virtudes essenciais de que você precisa para alcançar a altura a que Ele quer te elevar. Os tempos difíceis e desafios ajudam você a pensar fora da caixa com a inspiração do Espírito Santo e fazer o que não faria se não fosse por aquela situação. Pense de volta à pandemia de Covid-19. Foi quando muitas pessoas aprenderam novas habilidades que as levaram mais longe em suas carreiras no período pós-pandemia. Muitos se reconectaram com seus filhos e criaram memórias das quais podem se lembrar com carinho agora que os filhos já saíram de casa. Toda dor tem um propósito, e a recompensa no final é que você reconheça esse propósito e trabalhe para alcançá-lo. Você permanece onde Deus te plantou e passa por tudo o que Ele quer que você passe para que você possa ser quem Ele quer que você seja e ter o que Ele quer que você tenha. Mas se você não está aprendendo nada, isso mostra que você não se submeteu. Você está apenas desperdiçando a experiência porque, quer você se submeta e assuma o controle ou não, ainda passará por esses obstáculos e os resultados serão diferentes. Número 3. Você se sente sobrecarregado. 2 Crônicas 20:15. E disse: Escutem, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e Jerusalém.
O Senhor diz: não tenham medo, nem desanimem por causa desse exército numeroso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Assim como Josafá ouviu e foi vitorioso na batalha, você precisa ouvir isso. A batalha não é sua, mas de Deus. Deixe o fardo e permita que Ele o carregue. Quando você pensa que a batalha é sua, sente a pressão de sair da luta, superar as táticas do inimigo e se tornar vitorioso. Essa pressão faz você se sentir sobrecarregado e estressado. Você sabe como é cansativo lidar com várias tarefas simultaneamente, sem ajuda ou alívio à vista? É assim que você se sentirá quando tentar lutar essa batalha sozinho. Você sentirá a pressão de fazer tudo e resolver os problemas sozinho. Quando você não consegue encontrar o que fazer, ou todos os seus esforços não melhoram a situação, a frustração se instala. E é nesse momento que as coisas pioram. Em vez de seguir por esse caminho de dor sem fim, por que não tentar outro método? Esta oferta é a mesma que o rei Josafá recebeu nas escrituras mencionadas acima. Você provavelmente precisa ouvir a história de fundo para entender melhor. O que aconteceu foi que Josafá era o rei de Judá na época. Se você se lembra, Judá tinha apenas 2 pequenas tribos se unindo para formar uma nação, enquanto as outras 10 tribos permaneciam em Israel. De qualquer forma, enquanto essa pequena nação tentava sobreviver e administrar seu território, um grande rei decidiu lutar contra eles. Ele não tomou essa decisão sozinho. Convocou o acordo de outros reis também, e no total, 3 reis e seus exércitos estavam prontos para lutar contra Judá. Falar de valentões. Bem, você não conhece um valentão agora? Não. Não estou falando daquela pessoa que você tem em mente. O verdadeiro valentão aqui é o diabo. Sim, ele é seu arqui-inimigo e quem instiga outras pessoas que se permitem ser instrumentos dele para frustrar sua vida. A Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A batalha não é entre você e seu chefe, que o odeia sem motivo. A agenda do inimigo é impedir seu progresso, mexer com sua paz e causar-lhe uma vida estressante. Bem, esses reis conseguiram e realmente Josafá ficou apavorado. Mas foi esperto o suficiente para entender que eles podiam ser pequenos, mas tinham um Deus que era o Todo-Poderoso. Amado, você precisa entender isso. Da próxima vez que estiver diante daquele gigante, lembre-se de que você não está se levantando como você mesmo. Você está se levantando como um filho de Deus. Você não está sozinho. Deus está com você. Lembre-se de como Davi derrotou Golias. Ele disse: "Eu venho contra você em nome do Senhor." Você pode dizer isso para a situação ameaçadora em sua vida agora? Diga em voz alta para que o diabo e seus agentes, incluindo aquela situação, o ouçam. Depois que Josafá procurou o profeta para se conectar com Deus e pedir ajuda sobre o que fazer, a palavra de Deus veio ao povo dizendo para não terem medo, porque a batalha pertencia a Deus. Recorrer a Deus naquele momento crítico foi sua forma de entregar tudo a Ele. Foi sua maneira de dizer que não podia ajudar a si mesmo, mas confiava na ajuda de Deus. Ele sabia que a ajuda do homem falharia naquele momento, e mesmo que reunisse as melhores armas, ainda assim não seriam capazes de derrotar os inimigos. Em vez de lutar, eles louvaram a Deus, e Deus lutou por eles, dando-lhes a vitória sobre os inimigos. A Bíblia diz em Mateus 11:28, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Isso significa que você deve entregar as lutas, problemas e dificuldades a Deus. Entregue o controle a Ele,
e deixe que ele assuma o comando. Quando você faz isso, livra-se do fardo e tem o privilégio de desfrutar da vida. Número 4. Você está buscando entender tudo o que está acontecendo em sua vida. Outro sinal de que você está assumindo uma posição que não é sua e lutando a batalha de Deus é quando continua buscando respostas. Espere. Entenda bem primeiro. Buscar respostas não é errado. Tentar entender e justificar por que você teve que enfrentar aquela traição, por que teve que perder seus entes queridos e por que precisa lidar com o ódio, a dor e a luta é essencial. Mas a verdade é que você nem sempre terá respostas. Na maioria das vezes, você não entenderá por que as coisas desmoronam. Em seus cálculos humanos, você fez tudo o que deveria fazer perfeitamente, mas mesmo assim, tudo desmoronou. Você voltou ao ponto de partida, sem ter para onde ir, ninguém para recorrer, e sem ajuda por perto. Nesse ponto, você desejará respostas em sua vida. Mas quando você se senta naquela sala escura, com o coração aberto a Deus, pedindo a Ele para ajudá-lo a entender o que está acontecendo, você não ouve nada. Você ainda confiará em Deus ou começará a procurar respostas em todos os lugares? Uma vez que você começa a procurar respostas em todas as fontes, não ficará surpreso quando o diabo lhe der respostas, especialmente aquelas que você quer ouvir. O diabo distorcerá a situação, fará você ver Deus como o vilão e, se não tomar cuidado, você cairá nas armadilhas dele, e isso o afastará da vontade de Deus para a sua vida. Veja o que aconteceu com Eva. Ela estava cuidando de sua vida no jardim quando o diabo veio até ela. Ela nem percebeu que o mundo era um campo de batalha e que precisava ser cuidadosa. Ela começou a conversar com o inimigo e isso levou à sua queda. Quando você busca respostas para a situação em sua vida, pode buscar a compreensão de Cristo. E quando Ele lhe dá o silêncio como resposta, saiba que isso significa que você pode não ser capaz de compreender o que está acontecendo. Ainda assim, eventualmente, você entenderá e naquele momento as coisas se reverterão para o seu bem. Por meio da ignorância de Eva, o diabo fez uma pergunta a ela, e ela respondeu usando o melhor de seu conhecimento. Então, o diabo lhe deu uma resposta que conflitava com o que Deus já havia dito a ela. Essa resposta a levou a comer o fruto que não deveria ter comido, e você conhece o restante da história. Deus pode ter prometido elevá-lo, mas as coisas continuam piorando para você. Nesse estado, você começa a buscar respostas para entender por que isso está acontecendo. O diabo pode lhe dizer que é porque você é muito espiritual e por isso não está conseguindo tantos clientes. Então, ele sugere que você diminua seus compromissos. Quando você aceita essa oferta, sua busca por respostas o afastou da vontade de Deus. Você nem sempre entenderá. É por isso que é uma caminhada de fé. Você deve confiar e acreditar em Deus, mesmo quando não vê aquilo em que está acreditando e quando não entende o que está acontecendo. Esse ponto de confiar, mesmo quando tudo parece nebuloso, é um sinal de que você permitiu que Deus lutasse as batalhas por você. Você saiu do assento do motorista e está confortavelmente sentado no assento do passageiro, porque é assim que a ordem deve ser. Número 5. Você se sente sozinho e isolado. A Bíblia diz em muitos lugares que Deus sempre estará com você. Mas por que às vezes você se sente sozinho e isolado? Por que você sente que não é amado, que foi abandonado e rejeitado? Esses sentimentos são produtos da crença mental de que você está sozinho. Você deve ter dito a si mesmo e se convencido de que ninguém o ama, que ninguém pode estar ao seu lado e que ninguém está disposto a arriscar nada por você. E além de uma ilusão mental,
sua realidade física, reforça isso repetidamente, a ponto de você acreditar e aceitar isso, formando a base da sua abordagem a tudo o que enfrenta. Assim, quando lê escrituras como "Eu estarei com você na angústia, eu o salvarei, eu o ajudarei", parece que você está lendo palavras de um livro de ficção. Palavras que foram organizadas para vender uma ideia aos leitores. Seu coração não consegue se abrir para a possibilidade de que Deus se importa com você e está ao seu lado. Isso é um sinal de que você tem lutado sozinho e enfrentado as batalhas de Deus. Você acreditou que é sua responsabilidade lutar contra os demônios e mantê-los afastados, esquecendo que foi para esse propósito que o Filho de Deus se manifestou, para que ele destruísse as obras do diabo. Jesus fez tudo por você. Ele pagou esse preço por você. Ele deu tudo o que tinha para que você nunca mais faltasse de nada, e ele sempre está ao seu lado. Agora, não pense que foi porque havia multidões que Jesus morreu. Não. A morte de Jesus foi pessoal. Ele morreu por você. Se você fosse o único homem criado, o Cordeiro ainda teria sido sacrificado por você desde a fundação do mundo. Esse é o profundo amor de Deus por você. Quando aquela ovelha se perdeu, o pastor deixou as 99 e foi atrás dela. Enquanto a ovelha estava no deserto, ela deve ter se sentido sozinha, exposta a ataques de predadores e correndo vários riscos. Mas, será que essa ovelha estava realmente sozinha? Não. O amor do pastor estava com ela, mesmo quando não estava perto do pastor. Seu amor a procurou. Amado, você não está sozinho. Quando você se rende a Deus e permite que Ele lute suas batalhas, você descobrirá que Ele está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tira um descanso de seu lado. Então, pare de fazer o trabalho dele. Deixe que ele cuide de você. Entregue tudo, e você terá tudo dele. Número 6. Você está em um estado perpétuo de confusão. Você não encontrará uma pessoa mais confusa do que aquela que luta todas as batalhas de sua vida sozinha, com sua sabedoria e poder limitados. Como ser humano, você tem conhecimento e entendimento limitados. Você não está em todos os lugares e não sabe tudo. Mais importante, você não tem todo o poder. Quando você tenta lutar suas batalhas, não saberá como enfrentar a luta ou lidar com a situação. Você se verá oscilando entre duas opiniões e sem a confiança para enfrentar a vida. Batalhas, dificuldades e adversidades tiram a confiança de uma pessoa. Aos poucos, você perde a confiança em seu sexto sentido, pois o seguiu até aquele ponto e, ainda assim, acabou onde está. Você começa a desconfiar de todos e a suspeitar de tudo. Fica excessivamente tenso e pode até começar a afastar as pessoas, pois carrega um peso muito grande. Você se vê tomando decisões precipitadas e não bem calculadas que acabam trazendo problemas. Você não sabe o que fazer ao tomar decisões importantes porque não se rendeu a Deus. Você acreditou tanto em si mesmo e em sua capacidade de resolver tudo sozinho que esqueceu suas limitações humanas. Essa confusão o acompanha e se torna evidente em tudo o que você faz. Jesus tem todo o poder para lidar com todas as coisas e com toda a pressão que a vida pode trazer. E mais importante, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que acontecerá em decorrência do problema atual que você enfrenta. Ele não quer que você fique confuso sobre o que fazer ou sobre o que o futuro reserva. Sua voz ecoa através da escuridão, dizendo-lhe para onde ir e guiando cada um de seus passos. Quando você segue sua orientação, chegará ao melhor destino para si mesmo. Você está confuso porque ainda se apega aos seus próprios caminhos e quer fazer as coisas de forma independente. Mas
Como a Bíblia diz, lance sobre ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de você. Ele se importa com todos os aspectos da sua vida. E não importa de onde venha a batalha, ele a enfrentará por você. Talvez você esteja lutando contra vícios, passando por um rompimento difícil, enfrentando a perda de um emprego ou ameaças no trabalho, lidando com uma doença terminal ou confuso sobre sua identidade ou o que o futuro lhe reserva. Você não sabe mais o que fazer. Esta mensagem vem até você hoje para dizer que descanse. Isso é o melhor que você pode fazer por si mesmo. Descanse e confie no poder infalível de Deus para guiá-lo. Deixe Deus cuidar disso, porque verdadeiramente Ele pode cuidar. Você está ganhando mais clareza com esses sinais? Esses não são todos os sinais, há mais para você. Número 7. Convicção divina. Isso será mais como uma luta interna. Você sente um impulso em seu coração dizendo para deixar ir, mas ainda assim você se apega. Os sinais em todos os lugares dizem que você deve entregar a batalha a Deus, pois essa é a única maneira de alcançar a vitória. Este é um sinal de que você tem lutado a batalha de Deus e precisa deixá-la ir. Coloque vários sinais em sua vida para perceber que a melhor estratégia para lidar com obstáculos e batalhas é manifestar a vitória em Cristo. O fato de você estar vendo este vídeo agora pode ser um dos sinais que Deus colocou em sua vida para que você veja o que está fazendo, que está atrasando sua conquista. Você tem músicas apontando para o mesmo tema, sermões, livros, outdoors, e tudo o que você vê faz você se render a Deus. Você não vê todas essas mensagens e continua do jeito que as coisas sempre foram. Lá no fundo, seu coração fica convencido a deixar ir e deixar Deus. Se você já se rendeu a Deus no passado, Ele não sentiria a necessidade de convencê-lo repetidamente a fazer isso. É porque essa lacuna existe, e isso deixa você lutando quando deveria estar vencendo. Então, Ele intervém. Veja os discípulos quando enfrentaram uma tempestade com Jesus no barco. Depois de tentarem tudo o que podiam enquanto entravam em pânico, finalmente se lembraram de Jesus e recorreram a Ele em busca de ajuda. Antes de Jesus repreendê-los, Ele primeiro resolveu a situação e deu-lhes uma lição rigorosa sobre fé. Esse é o quanto Deus ama seus filhos. Ele está enviando todas essas mensagens para que você deixe ir e permita que Ele haja. A batalha não é sua, então você não pode enfrentá-la. Não é algo que você possa lidar com sua própria força. Tentar segurá-la deixará você esmagado de todos os lados. Por que não recorrer ao Salvador e vê-lo expor o inimigo ao ridículo, assim como fez com a morte e o túmulo em sua ressurreição? Número 8. Tudo o que você tenta não funciona. O fato de algo não dar certo não significa necessariamente que você está lutando a batalha de Deus. Pode ser apenas mais uma parte da batalha que você deve enfrentar para chegar onde Deus quer que você esteja e ser tudo o que Ele deseja para você. Mas você sabe que quando tudo o que você tenta não funciona, explode na sua cara, deixando você pior a cada vez? Isso é um sinal de que você está tomando decisões precipitadas e tentando ajudar a Deus a tirá-lo dessa situação desconfortável. Você está simplesmente lutando com sua sabedoria e aplicando os truques à sua disposição. Mas tudo o que consegue ver é que eles não funcionam. Eles não podem funcionar porque Deus é o mestre da batalha e precisa lhe dar as estratégias para vencer. Aplicar seu próprio plano é deixar Deus de lado, o que não pode terminar bem. Este é o período em que você se vê cometendo muitos erros. Ao fazer essas escolhas, elas não parecem erros, mas, eventualmente, você vê os resultados e percebe que não deveria tê-las feito. Dê uma olhada na vida de Elimeleque por um momento.
E antes que diga que não sabe quem é, acompanhe. Ele era o marido de Noemi, sogro de Ruth, sua familiar. Sim, é ele. Esse foi o homem que, ao perceber os problemas, pegou toda a sua família e deixou o lugar das bênçãos de Deus para um local que acabou por engolir a todos. Claro, você sabe que Deus faz com que todas as coisas acabem funcionando para o bem, mas Elimeleque se beneficiou desse bem? Não. Ele perdeu a vida. Ele pagou o preço por não permitir que Deus lutasse a batalha. Outra pessoa que assumiu a batalha de Deus pessoalmente e agiu de forma irracional foi Pedro. Quando Jesus estava prestes a ser preso, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Para os outros, aquilo parecia um ato corajoso de lealdade, mas não era a abordagem que Jesus queria para enfrentar a situação. Adivinha o que Jesus lhe disse? Jesus disse: guarde a espada. Jesus está dizendo o mesmo para você também. Deixe de lado esses planos, essas estratégias, essas ajudas pessoais e deixe que Deus cuide disso. Jesus disse isso a Pedro porque ele poderia ter prejudicado o plano de redenção se tivesse seguido em frente. Quão trágico isso teria sido! Porque Pedro lutou a batalha de Deus, você não poderia receber a salvação. Você pode não ver a glória por trás da dor e do sofrimento agora. Ainda assim, a glória à frente, e você só poderá alcançá-la quando Deus estiver no comando e você o seguir com confiança e obediência. Número 9. O medo domina você. O medo parece ser a marca registrada da vida de uma pessoa que luta as batalhas de Deus. Você se torna assustado com qualquer coisa e tudo. O vento o assusta, a tempestade faz seu coração parar, a fome faz um calafrio descer pela sua espinha e a traição coloca seu coração em modo de fuga. O medo é um sinal de que você ainda está no controle, andando por visão, e você pode ver o tamanho do inimigo, o que leva ao medo. É um sinal de que você não confia, não conhece ou não acredita nas promessas de Deus. Você não encontrou consolo no fato de que Deus cumpre suas palavras e nunca lhe prometeu nada que ele não possa cumprir. O ponto em que você fica paralisado pelo medo indica que está lutando as batalhas de Deus. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você provavelmente já ouviu esse versículo várias vezes, mas permitiu que essas palavras encontrassem espaço em seu coração. Já considerou cuidadosamente a gravidade de cada frase para ajudá-lo a entender que, verdadeiramente, ter medo não é uma opção. Você tem a pessoa mais poderosa do universo ao seu lado, então, de que você tem medo? O medo, no final das contas, o priva de ser participante do que Deus está fazendo. Veja o que o medo fez com os espias que Moisés enviou para explorar Canaã. O medo deles os tirou da vontade de Deus. Número 10. Falta de oração e meditação. Para a maioria das pessoas, durante os tempos difíceis, que deveriam ser momentos em que você está mais espiritual e conectado a Deus, é quando se afastam do relacionamento com Ele. Elas perdem todos os seus compromissos com Deus e começam a viver de forma lógica. Aplicam sua lógica para lidar com a situação e confiam em seus próprios planos. Sempre que pensam em Deus, começam a se sentir amarguradas e irritadas com Ele. Amado, isso é o ápice. É quando o inimigo lança um ataque e gradualmente ganha vantagem. A oração e a meditação são como o oxigênio para os crentes. Quando são retirados, é apenas uma questão de tempo até que a vida se esvaia da pessoa. Por isso, no início de cada ataque, o diabo tenta garantir que você não ore.
Pode começar com você estando genuinamente ocupado com o trabalho, cuidando de seus filhos e construindo sua carreira, e você mal tem tempo para qualquer outra coisa. Então, o diabo tenta derrubá-lo e mantê-lo afastado da oração e da meditação. Quanto mais fraco você se torna, ter uma vida totalmente dedicada e consagrada à oração e ao estudo da Palavra de Deus é um passo para ser vitorioso em cada empreendimento da vida. Quando você ora, entrega a situação a Deus. Você o chama para a questão e pede para que Ele mostre seu poder. Você diz que confia nele, então se senta e observa Ele fazer o que faz de melhor. Você faz tudo isso enquanto ainda se fortalece por meio da palavra. Sabe o quão fraco você fica quando não come por alguns dias? É assim que as pessoas se tornam fracas quando não meditam e estudam a palavra de Deus. Durante os desafios, torna-se ainda mais difícil para muitos se voltarem para Jesus. Até mesmo aqueles que se voltam para Ele podem se cansar se não virem Ele agir da maneira que desejam. Isso ocorre porque eles não têm um relacionamento prévio com Ele e estão apenas tentando usá-lo para sair da situação desafiadora. Bem, não funciona assim, o que pode fazer muitos deles se sentirem desapontados. Alguns não oram porque acreditam que têm tudo sob controle e não precisam da ajuda de Deus. Essas pessoas podem até orar sobre outras coisas, mas nunca mencionam a situação a Deus. Para essas pessoas, não se trata necessariamente de orgulho, pois podem sentir que são especialistas naquela área e que tudo de que precisam é seu poder intelectual e não orações. Você pode ouvi-los dizer, mas sou cristão, mas não precisamos de oração aqui, precisamos disso e daquilo. Se Moisés tivesse dito isso antes do Mar Vermelho, ou Josué tivesse essa abordagem antes de Jericó, eles teriam perdido a batalha de forma lamentável. Amado, é hora de voltar ao lugar da oração e entregar tudo a Deus. A ênfase está em tudo. Deixe Deus agir em sua vida. Quando o caminho parecer escuro e estreito, volte-se para Ele, agarre-se a Ele e deixe-o cumprir o que prometeu a você. A oração é o seu 911. Ela o conecta à ajuda imediatamente. Você não precisa esperar na fila para receber ajuda. A ajuda está ali assim que você chamar. Claro, as coisas podem não se mover como você deseja, mas Deus está agindo e fará com que tudo contribua para o seu bem. Ele é o mesmo Deus que fez Sara ter um filho naquela idade avançada. Ele não tem limites. Amado, na maioria das vezes, a melhor coisa a fazer durante a batalha é descansar em Deus. Descansar em Deus é diferente de ignorar a situação ou fingir que está tudo bem quando não está. Descansar é encontrar confiança na presença de Deus e aguardar suas instruções. Há momentos em que Ele dirá para atacar e lhe dará estratégias para superar o inimigo. Em outros momentos, Ele dirá, confie em mim, pois estou com você. Em todas essas situações, descansar em Deus é saber o que Ele quer que você faça com cada situação específica em sua vida e fazer isso. Você não está agindo por medo, compulsão ou por opinião popular. O fato de todos correrem para um novo lugar durante uma crise econômica não significa que Deus quer que você faça o mesmo. Ele pode ter um plano diferente para você. Sua vitória está em seguir o plano dele. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, com base em sua avaliação humana do melhor lugar para viver, sem saber que ali perderia tudo pelo qual havia trabalhado, sua esposa e alguns de seus filhos, que se casaram com os homens da cidade. Ele perdeu mais porque não esperou que Deus guiasse seus passos quando enfrentou desafios ao permanecer com Abraão. Você pode estar enfrentando um momento difícil onde vive e cada dia vem com sua dose de problemas e oposição. Você chegou ao seu limite e concluiu que a melhor coisa a fazer é sair. Bem,
essa pode não ser a melhor opção no cronograma de Deus. Deus pode ter uma missão para você ali. Ele pode ter uma lição para ensiná-lo naquele ambiente desconfortável. Quando você foge do lugar, perde a chance de receber o que ele havia preparado para você. Claro, a resposta pode ser que você deva se mudar, mas para onde? Você não pode responder a isso apenas pensando e escolhendo o melhor lugar. O que parece perfeito para você pode ser outra Sodoma e Gomorra disfarçada. A melhor coisa a fazer é permanecer com Deus e deixá-lo guiar seus passos. Quando você suporta aquela situação turbulenta, eventualmente saberá o que ele deseja realizar por meio dessa experiência e sua vida não será mais a mesma. Essa é uma das coisas bonitas sobre as batalhas da vida. Por mais desconfortáveis que sejam, com cada batalha, você dá um passo à frente na vida, aproxima-se de Deus e se torna uma pessoa melhor, desenvolvendo caráter, resiliência e habilidades para o progresso. Um dos motivos pelos quais as pessoas tentam lutar suas batalhas sozinhas é que, na maioria das vezes, quando Deus está agindo em sua vida, você pode não vê-lo trabalhando e pode parecer que ele nem está presente. O momento da batalha é quando parece que todas as suas orações caem em ouvidos surdos e que Deus está tão distante ou ocupado para atender às suas necessidades. Mas não é assim. A Bíblia lhe diz que Deus é seu auxílio sempre presente na angústia. Ele está sempre com você e nunca o deixará, nem por um segundo. Quando você está no vale ou no monte, Deus está bem ao seu lado. Nos bons tempos, nos maus tempos, Ele está ali. E Ele não está apenas presente, mas trabalhando para que tudo seja para o seu bem. Ele está garantindo que a situação pela qual você está passando resulte em algo bom para você. Sabendo que Ele está com você, quer ajudá-lo e tem o poder para ajudá-lo, o que você deve fazer? Simplesmente entregue tudo a Ele. Entregue a batalha a Ele e descanse. Ele sabe o que está fazendo e não está confuso. Os desafios o pegaram de surpresa, mas para ele não foram surpresa. Ele sabia de antemão que aconteceriam e preparou tudo para ajudá-lo a ter uma jornada tranquila por eles. Você sabe como uma pessoa acompanha as previsões do tempo e se prepara para a chuva que está por vir? Outros que ignoraram a previsão e não sabiam que choveria naquele dia ficaram confusos e perdidos. Mas essa pessoa se preparou antecipadamente para a situação e não ficou surpresa quando começou a chover forte. Bem, é assim que Deus é em cada situação. Ele está sempre pronto, porque conhece todas as coisas. Ele conhece o fim desde o começo. A Bíblia mostra a extensão de sua preparação quando diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Consegue imaginar isso? Mesmo antes de Deus criar o homem, ele sabia que criaria e que um dia eles precisariam de redenção. Então, ele providenciou isso. Se Deus foi tão meticuloso no passado, você acha que ele se deparará com a questão da sua vida e ficará de braços cruzados, sem saber o que fazer diante das provas e desafios da sua vida? Apenas saiba que isso nunca acontecerá. Sabendo que Deus tem tudo o que é necessário para lidar com as provas, você deve saber que também tem uma obrigação. Como você deve ter percebido deste vídeo, descansar em Deus é fundamental em qualquer situação. Mas você não pode descansar se não confiar nele. O primeiro passo é construir sua vida em torno da palavra dele para que você possa confiar nele. Isso fortalece seu relacionamento com ele e ajuda a conhecê-lo melhor. Você pode ter a batalha e batalhe
descanso nesse ponto. Não se esqueça de que o inimigo é incansável, mas você tem um Deus que nunca falha. Você tem um Deus que ama e cuida de você e faria qualquer coisa para que você tenha uma vida incrível. Desafios não são prova de que ele não se importa. Só porque você não vê movimentação ou mudanças, não significa que ele não está presente. Apenas mantenha sua fé viva e sempre se entregue a Deus. A oração é uma maneira de iniciar essa jornada. Quando você clama a Deus de qualquer lugar com um coração sincero, Ele ouve e aparece para você, porque Ele esteve presente o tempo todo. Com esse conhecimento, faça esta oração do fundo do seu coração, significando cada palavra e abrindo seu coração para que Deus assuma a batalha. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo seu imenso amor pela minha vida. Eu sei que você sempre luta por mim e nunca pode me deixar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Você permanece ao meu lado como um amigo que está mais próximo que um irmão. Você repreende reis por minha causa e garante que eu supere cada desafio. Seu amor envolve minha vida e tudo o que diz respeito a mim, e você lutará por mim. A Bíblia diz que você lutará por mim e eu manterei minha paz. Assim como os montes cercam Jerusalém. Assim você estará comigo. Eu tenho promessas suficientes para alimentar minha fé e me ajudar a suportar tempos difíceis. Senhor, eu confesso que tenho tentado lutar as batalhas sozinho. E isso explica o ciclo interminável que tenho enfrentado. Tenho tentado obter respostas e soluções a qualquer custo. Permiti que esse desejo me afastasse de depender de você para resolver as coisas. Peço desculpas por isso e peço que me ajude a mudar de atitude. Como decidi viver uma vida de completa entrega a você, ajude-me a fazê-lo. Senhor, eu entrego tudo a você. Coloco tudo aos seus pés e peço que tome o controle de tudo. Eu sei que seus pensamentos para mim são de paz e não de mal, para me dar um fim desejado. Eu sei que você conhece tudo o que passo. E você não permitirá que eu passe por nada que não resulte para o meu bem. Por isso escolho descansar. Ajude-me a continuar descansando em você até que eu veja seu rosto. Sua palavra promete em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei com você, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás. As chamas não o deixarão em brasas. Enquanto eu atravesso esta situação difícil, ajude-me a me apegar à sua palavra nesse versículo. Ajude-me a continuar firme em sua palavra. Fortaleça minha fé em você e me ajude para que minha fé cresça cada vez mais forte e não se enfraqueça. Dê-me a graça de viver acima do medo e de todas as intimidações do inimigo. Eu recuso ser uma presa do medo, pois você não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Expulso o medo da minha vida e oro para que ele não volte a rastejar em meu coração. Mantenha-me vigilante e atento para reconhecer as táticas do diabo e resisti-lo rapidamente. Ajude-me a sempre colocar toda a armadura e a manter uma vida de oração enquanto lembro que a batalha contra Satanás, o pecado, a carne, a acomodação e o mal continua. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão lidando com várias situações, angustiados e incertos, se receberão ajuda. Peço que sua palavra traga a luz da esperança para eles e que eles saibam que estar cobertos de terra nem sempre significa que estão sendo enterrados. Significa que Deus está plantando-os e no devido tempo eles brotarão para a glória de Deus. Dê-lhes coragem para enfrentar o tentador e força para passar por cada dor que precisem enfrentar. Quando começarem a ficar sem fé, encha-os novamente e ajude-os a pagar o preço de permanecer perto de você sempre. Obrigado, Pai,
por eu orar em nome de Jesus. Saber que Deus está ao seu lado mesmo nos tempos mais escuros e que você não precisa lutar sozinho ou enfrentar as batalhas por conta própria, deve lhe trazer alegria. Você sabe que Deus não está apenas pensando sobre o que fazer, Ele já venceu a vitória por você. E permanecer com Ele traz essa vitória à realização em sua vida. Se você tem passado por situações insuportáveis e acreditou que Deus o abandonou, aqui está sua mensagem de esperança. Ele não se esqueceu de você. Ele está lutando por você e os desafios não são porque você foi abandonado. Eles ocorrem porque o inimigo não desiste, mas o trabalho de Deus também não para. Deus não começa algo e para no meio do caminho antes de trazê-lo à realização. Não desista da sua fé, pois Deus não desistirá de você. Continue apegando-se a Deus. Deus é um amigo que está mais próximo que um irmão. Ele não o deixará quando as coisas ficarem difíceis. Durante o rugido do leão e a fúria da tempestade, olhe ao seu lado. É Deus ali, mantendo você seguro e garantindo que o inimigo não prevaleça sobre você. Deus nunca falhou antes. Aqueles que confiaram nele no passado não foram desapontados. Até mesmo a Bíblia confirma isso. Então, por que você se preocupa quando pode descansar em suas mãos infalíveis? É uma garantia reconfortante que você tem uma âncora segura. Aquele que pode enfrentar qualquer inimigo e nenhum inimigo pode derrotar. Amado, deleite-se nessa alegria e faça dela uma parte contínua da sua vida. Sua vitória é um estado perpétuo que você tem em Cristo. Enquanto você permanecer com Deus, você é vitorioso. Isso deixa você com a opção de permanecer e descansar em Deus, independentemente do que enfrentar. Se você ainda está assistindo, você é parte da família cristã. É por sua causa que eu posso criar mais vídeos e oferecer inspiração bíblica esclarecedora. Obrigado por fazer parte dessa família. Espero que você tenha um dia absolutamente incrível. Que Deus o abençoe